Olá, queridos, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês inscritos no canal Cristo em primeiro lugar. E aqueles que ainda não são inscritos, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe os vídeos e ativa o sininho das notificações. Conforme combinado, hoje vamos estudar o segundo capítulo da carta pastoral a Timóteo, primeira carta. Estudamos o primeiro e agora vamos para o segundo capítulo, que vai falar sobre as instruções sobre a adoração. Diz assim o versículo 1: Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. O nosso irmão apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Timóteo, servo de Deus, onde tinha a sua mãe judia, o seu pai grego, uma família mista e conhecedora da palavra. Neste texto sagrado, nós vemos uma instrução de Paulo ensinando a Timóteo a forma certa da adoração. E neste versículo 1, podemos ver 4 substantivos. Primeiro, súplicas. Segundo, orações. Terceiro, intercessões. Quarto, ações de graças. Nos dá a entender que Paulo está ensinando a Timóteo a priorizar a oração. Então, no capítulo 2, versículo 1 ao 8, o apóstolo Paulo vai focar sobre a oração. Homens de oração. A gente vive uma época onde a oração ela está perdendo espaço na igreja. Estão substituindo o espaço da igreja com louvores, com barulhos. Estão substituindo o espaço da oração com outra coisa. E a oração ela tem que ter o lugar dela na vida de um servo de Deus, em uma igreja, no ministério. O ministério que não ora, ele abre espaço para o pecado, abre espaço para o fracasso. Se você é uma pessoa que é crente, mas não ora, você está abrindo espaço para o fracasso. Não há como vencer o pecado, não há como vencer este mundo tenebroso se não tiver uma vida de oração. E aqui o apóstolo Paulo ensina a Timóteo a fazer súplicas, a orar, que é a adoração, a intercessão, que é interceder pelas pessoas, e ações de graças. Ser grato pelo que Deus faz, pelo que Deus fez e pelo que Deus vai fazer. Você tem sido uma pessoa grata? Você tem suplicado? Você tem adorado? Você tem buscado a presença de Deus? O apóstolo Paulo instruía o pastor Timóteo a descer na oração. E Paulo apresenta um grupo de pessoas aonde isso quer dizer que ninguém está fora da oração. Nós, cristãos, devemos orar por todas as pessoas. Devemos clamar por qualquer ser humano na terra. Paulo diz no versículo 2, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, em toda piedade e honestidade. Sabemos que antigamente, na época, as autoridades perseguiam a igreja. E Paulo foi muito sábio quando pediu para Timóteo ensinar a igreja de Éfeso a orar pelas autoridades. Por mais que as autoridades perseguissem,
Eles iam ver os cristãos orando por eles. Deus abençoa, dá sabedoria, direciona o rei, o imperador, o governador. Então isso era uma forma, uma estratégia de ganhar esse povo para Cristo. Então Paulo pediu para orar pelos reis, orar pelas autoridades, orar por todos os homens. Versículo 3 ele fala: pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. A palavra bom aqui, o apóstolo Paulo quer dizer que é algo muito aceitável, que é excelente. É bom que você ore, é bom que você clame pelas autoridades, pelos homens. Nesta época, o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo desta forma, porque a oração, que é a primazia, que é prioridade, estava faltando no meio daquele povo. Aquela igreja estava sem a oração. E Timóteo estava sofrendo com isso. Timóteo estava tendo dificuldades para liderar aquela igreja, para pastorear aquele povo. E o versículo 4 diz: o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus é o maior interessado em que todos os homens se salvem, que todos conheçam a verdade, conheçam a palavra da cruz. Então, quando você for orar, ore por todos os homens. Seria impossível orar nome por nome, mas ore pelos homens, ore pela terra, pelas autoridades, pela sua vizinhança, ore pela sua cidade, ore pelo seu presidente, ore. Versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunha ao seu tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então o apóstolo Paulo ensinou a fazer oração em público, a orar pela cidade, levantando as mãos santas, sem ira, sem contenda, orando pelo povo, buscando a Deus pela humanidade. Então levante as suas mãos, clame, porque a oração ela está perdendo espaço na igreja, perdendo espaço na vida de muitos crentes. Ainda aqui no versículo 9, até o versículo 15, que vai falar sobre as esposas, sobre as mulheres. Esse texto é muito importante. Então, primeiro, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa que busca. E o apóstolo Paulo ensinou isso para aquela igreja. Timóteo, como pastor, um líder, estava tendo dificuldades. Ele não estava tendo a sabedoria em como ensinar aquele povo. E Timóteo encoraja, ou seja, Paulo encoraja Timóteo com essa carta que instrui, que ensina aquele homem de Deus e nos ensina até hoje. O versículo 9, os deveres das mulheres cristãs. Quero que do mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia, sobriedade, não com tranças, ou com ouro, pérolas, ou vestidos dispendiosos. O apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, ele tirou um espaço para falar sobre as mulheres que queriam chamar a atenção. Hoje a gente vive uma época
de mulheres que querem chamar a atenção dentro da igreja, sensualizando-se, chamando a atenção de homens e vice-versa. E Paulo disse: eu quero que as mulheres se vistam com roupas decentes, com equilíbrio. Ele disse: não com trança, com ouro, porque há muitas mulheres na época que pegavam o pó do ouro e jogavam sobre o cabelo. O uso de joias. Quantas mulheres que vai cheia de joias para a igreja? Isso o Senhor não se agrada. Brincos, batom, maquiagem, né? Essas coisas que não agradam a Deus. E agora tem uns penteados mundanos que puxa umas trancinhas aqui na frente, ó. Puxa uma desse lado, puxa outra desse aqui. E fica aquele cabelinho pendurado, aquelas anteninhas de chapolim colorado. Pelo amor de Deus. A serva de Deus, ela tem que procurar deixar Cristo apresentar-se na vida dela. Isso é mulher, homem. Nós temos que deixar Cristo aparecer. Ah, pastor, a mulher vai andar toda desajeitada. Não é isso, entenda. A Bíblia aqui fala de mulheres que andam com decência, com equilíbrio, né? Tem umas mulheres que elas são desequilibradas nas vestimentas. Elas vestem umas roupas. Uma certa feita eu fui pregar numa igreja, Deus e Amor, e chegou uma mulher lá que é crente, rapaz, sentou bem na frente, uma saia curta. E é chato, né? Para a gente que está lá na frente pregando, ou tem obreiro sentado, é muito chato, a gente fica com vergonha. Sentou lá na frente de qualquer jeito, ainda que tentasse cobrir as pernas. Aceitamos as pessoas na igreja? Sim, crente, essa pessoa era crente, né? Pelo menos se passava como crente. Então a mulher ela tem que ter um equilíbrio nas vestimentas, tem que procurar usar umas roupas decentes. Amém, serva de Deus? Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Usar uma roupa decente, equilibrada. Seja uma mulher que é de exemplo. O versículo 10 diz: mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, a mulher ela precisa ter boas obras, fazer a diferença. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Quando o apóstolo Paulo falou isso, aprenda em silêncio. E no versículo 12 ele diz assim, ó, não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que seja em silêncio, mas que esteja em silêncio. Nessa época aqui, muitas mulheres estavam sendo libertas por Cristo, livre por Cristo. E elas se empolgaram e começaram a fazer bagunça no templo. Começaram a passar por cima das ordens. E Paulo ficou sabendo disso. Paulo disse, não é dessa forma. Mulher não vai ter uma autoridade maior que a do homem na igreja. Não vai ter. Você não vê na Bíblia isso, em lugar nenhum. Tá? Mulher mandando em homem. Isso não é machismo, é a Bíblia. Se alguém é contra isso, vai ter que conversar com o dono da Bíblia, que é Jesus Cristo. Primeiro foi feito o homem, o cabeça. Não é proibido uma mulher pregar, não é proibido uma mulher pregar a palavra de Deus, falar do amor de Cristo. É proibido ela assumir uma função que manda no homem, que venha mandar no homem. Dentro da igreja eu estou falando, tá? Dentro da igreja. E ele disse, não permito que a mulher ensine nem que se exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Ele aqui não fala de outra pessoa, ele fala do marido. Ele está falando do marido. Ou seja, a mulher não exerce autoridade sobre o seu marido, não.
Não queira mandar no seu esposo, não. Dá ordem para ele, não. Porque a autoridade maior está sobre ele. Versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Todavia será salva, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então o apóstolo Paulo disse que quem errou foi a mulher, ou seja, ela que pecou, né? Não foi Adão. A autoridade maior estava sobre Adão. Isso não é desprezo com as mulheres, mas aqui ensina que a mulher não deve mandar no homem, mandar no seu esposo, exercer autoridade sobre ele, ordens sobre o seu esposo. De jeito, maneira alguma. Então, meus queridos irmãos, esse capítulo 2, ele é rico, tem um vasto conteúdo para o nosso crescimento espiritual. Eu quero deixar esta mensagem. Se você não entendeu alguma coisa, deixa aí no comentário que eu procuro estar explicando depois. O próximo capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 3 de 1 Timóteo. Nós vamos estudar sobre os deveres dos bispos e dos diáconos. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, um abraço, tudo de bom. Compartilhe o vídeo. Não se esqueça, deixe o comentário, deixa o like, aquele joinha, deixa ele. Ajuda o canal. O canal está começando agora, precisa de ajuda. Deus está na frente desse canal e muitas vidas vão ser abençoadas. Então, quando você deixa um comentário, quando você compartilha, quando você deixa um like assim, você está ajudando o canal a crescer, a chegar em muitas pessoas. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.